Sauda a igreja com a paz do Senhor. E eu saudo as crianças com a paz do Senhor. Não, eu não escutei não, tá muito baixo. Eu saudo as crianças com a paz do Senhor. Agora sim. Eu queria ler com os irmãos e com as crianças, lá na Bíblia, uma palavra que se encontra lá no livro de Marcos, depois do livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Lá em Marcos capítulo 4. Todo mundo achou? Meu Deus, ajuda ele, Jesus. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Acharam? Aê! Então vamos ler. Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Essa palavra é uma palavra muito bonita. Eu acho essa palavra muito linda, porque fala de uma situação muito perigosa, né? Os discípulos estavam num barco junto com Jesus e eles estavam no mar da Galileia. E aí os discípulos estavam bem tranquilos. Pedro estava lá no leme pilotando o barco, estava todo mundo fazendo as suas coisas. Jesus estava lá embaixo dormindo. Jesus estava dormindo. E de repente, do nada, começou uma tempestade muito grande. O mar começou a crescer, a ficar bem grandão e começou a chover. E eu queria perguntar aqui para as crianças, quem é que sabe nadar aqui? Meu Deus, quase tudinho. Muito bem. Agora, imagina só, eu e você, bem pequenininho, no meio de um mar bem grandão, enorme, chovendo e descendo muitas ondas. Não dá medo, não dá? Eu vou ir para mais perto de vocês. Eu já tinha pedido autorização do pastor e eu vou descer para ir para ficar mais perto de vocês, porque eu não enxergo daqui e vocês estão tão distantes, vocês são tão bonitos que eu queria ver vocês mais de perto. Pronto. Então, vocês sabem nadar, né? Agora, imagina só, vocês teriam coragem de nadar num mar grande, cheio de onda, bem grandona e com chuva? Quem é que teria coragem de nadar aqui? Eu também não. Meu Deus, eu ia pedir socorro para Jesus. E foi isso que os discípulos fizeram. Imagina, você está no mar. Quem aqui foi para a praia? Quem aqui já foi para a praia? Quem aqui já viu o mar? Todo mundo, né? O mar não é grande, o mar não é grandão. Imagina, você está na praia, você está vendo o mar bem grandão, bem calmo, tá sol, tá aquele calor, você está ali com o seu picolé, tomando banho de mar, e aí do nada fica tudo escuro. E começa a chover bem muito. E começa a ter trovão. E você começa a se desesperar. Imagine que você está sozinho no mar, seu pai não está com você, sua mãe não está com você, aí você fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sair do mar? Como é que eu vou sobreviver? E os discípulos pensaram a mesma coisa. Eles estavam num barco,
no mar. Quando começou a chover, a Bíblia fala que o mar começou a encher de água. Começou a encher de água, ou seja, o barco estava afundando. Hã? E aí o barco começou a encher com muita água. E os discípulos se desesperaram. Os discípulos fizeram, meu Deus, como é que eu vou fazer para tirar essa água do barco? A gente vai afundar. A gente vai morrer no mar. E aí, os discípulos se lembraram de Jesus. Jesus estava lá embaixo, na popa, estava bem tranquilo. Jesus estava dormindo com um travesseiro ainda mais. Até um travesseiro Jesus levou para o barco. Diga aí. E os discípulos lá em cima sofrendo. E Jesus dormindo no barco. E os discípulos, meu Deus, a gente vai morrer. E Jesus dormindo, no maior sono. E aí os discípulos se lembraram de Jesus. Os discípulos pensaram assim, não, a gente vai morrer, mas a gente conhece uma pessoa, a gente conhece alguém que pode nos ajudar a tirar a gente dessa situação. A Bíblia fala que tinha outros barcos com ele. Então, eu fico pensando assim, por que os discípulos não pediram ajuda aos outros barcos? Será que os outros barcos estavam afundando também? Será que eles também estavam enchendo de água? Ou será que os discípulos sabiam que a única pessoa que podia ajudar eles era Jesus? O que vocês acham? Eu acho que os discípulos sabiam que a única pessoa que podia ajudar eles era Jesus. E aí os discípulos foram correndo, Jesus, Jesus, acorda, acorda, acorda. Sabe quando você está dormindo, naquele soninho bem bom, aí do nada sua mãe chega, acorda, vamos, acorda, levanta. É triste, né? Você tá ali descansando, a cama quentinha, tendo aquele sonho lá, comendo aquela comida gostosa, lá naquele lugar, do nada você chega alguém ligando a luz, acorda, 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 levanta, bora, 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 bora. Foi quase isso que os discípulos fizeram com Jesus, porque os discípulos estavam com muito medo. Aí os discípulos chegaram e Jesus falaram, Jesus, 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 acorda, acorda, acorda. Levanta, mestre. O Senhor não se importa que o barco está afundando? O barco está afundando e o Senhor está aí dormindo e a gente lá em cima morrendo. Bonito, né? E aí, a Bíblia fala que Jesus se levantou, foi lá em cima, virou para o vento e mandou ele se calar. Virou para o mar e mandou ele se aquietar. Alguém já viu alguém falar com o vento e ele ficar quieto? Eu nunca vi, não. Às vezes, quando eu estou no meio da rua, que vem aquele vento enorme que bagunça meus cabelos, eu fico, Jesus, meu Deus, esse vento. Mas nunca parou. Às vezes, né, a gente está na praia, aquele mar está bem mansinho, de repente, ou senão você está numa piscina, do nada pula alguém na piscina, aí vem um monte de água para cima de você, e você fica lá, meu Deus do céu, socorro, que monte de água. Ou senão você está na praia, do nada vem aquela onda que você não espera, aí você cai, volta com os cabelos na cara, volta sem saber onde é que está. Isso nunca aconteceu. Mas Jesus, quando ele virou para o mar, e virou para a água, e virou para o vento, e mandou eles se calar, eles obedeceram. A Bíblia fala que o mar e o vento se calaram, se aquietaram. Ficou aquele mar bem tranquilo, bem mansinho, não parecia nem que tinha acontecido nada. Aquele vento que estava soprando, que ficava balançando o barco, parou de soprar, ficou só aquele vento, aquela brisa, quando você está com calor que você fica, Jesus, manda pelo menos um pouquinho de vento. Foi justamente isso que aconteceu. Por quê? Porque Jesus é o único que é poderoso para fazer isso. E os discípulos foram pedir ajuda à pessoa certa. Aí eu queria trazer um exemplo aqui com vocês. Imagine que o barco são vocês. Imagine que você é um barco. As meninas imaginam que é um barco grande, rosa, bonito, cheio de glitter, pode tacar glitter, unicórnio. Imagina, um barco bem bonito. Aí os meninos imaginam aqueles barcos preto, escuro, grande, do jeito que vocês quiserem. Vocês imaginam aí. E aí imagina que a tempestade são as dificuldades que a gente passa. Porque às vezes as pessoas pensam, né, que quando a gente é criança, a gente não passa dificuldade. Mas é difícil. Assim como a gente que é jovem passa por problema, criancinha também tem as suas dificuldades. E hoje eu quero dizer para vocês que
trazendo um exemplo dos discípulos, que os discípulos estavam passando por uma dificuldade, estavam no meio da tempestade e souberam para quem pedir socorro, vocês também têm que saber para quem pedir socorro. Imagine que a vida de vocês é o barco no meio do monte da tempestade, no meio de problema acontecendo. É problema acontecendo na escola, e às vezes acontece em casa, às vezes acontece na rua, às vezes a gente briga com um amiguinho da gente. Acontece tanta coisa, né, na vida da gente, que às vezes a gente se estressa, se entristece, e às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou falar com quem? Eu não posso, às vezes a gente não fala para papai, às vezes a gente não fala para a mamãe ou para a vovó, às vezes a gente não conversa com ninguém e fica guardando aquilo no nosso coração. Mas hoje, Jesus mandou dizer para vocês que Ele é a pessoa que vocês podem pedir socorro. Os discípulos só foram salvos da tempestade porque eles pediram socorro a Jesus. Eles poderiam ter tentado tirar a água do barco, poderiam ter se jogado no mar, poderia ter tentado tantas outras coisas. Quem sabe no barco até tinha um bote para salvar a vida deles, mas eles preferiram continuar no barco e pedir ajuda de Jesus. E é isso que a gente tem que fazer. Na vida da gente vem muitas coisas para a gente entristecer. Talvez não seja um problema com um amiguinho, talvez não seja um problema com o papai ou com a mamãe. Às vezes acontecem outras coisas que fazem a gente se entristecer, que às vezes a gente não quer mais sair de casa, que às vezes a gente quer ficar caladinho na nossa. Às vezes a gente pensa que está sozinho, mas Jesus está lembrando a vocês que Ele é a pessoa que vocês podem conversar. A vida da gente só dá certo quando Jesus está no barco. A vida da gente só vai para frente, só vai bem, a gente só fica feliz, a gente só fica alegre, a gente só aproveita a vida quando Jesus está no barco da gente. Isso quer dizer que a vida da gente só pode ser boa se Jesus estiver na nossa vida. Se Jesus não estiver na nossa vida, a gente só vai chorar, a gente só vai se entristecer, a gente só vai se irritar. Nada na vida da gente vai ficar bom. Mas com Jesus, tudo fica melhor. Com Jesus, o mar que estava querendo passar por cima do barco se acalmou. Com Jesus, o vento que estava balançando o barco se acalmou. A gente cantou aqui que com Jesus os discípulos conseguiram pescar os peixes. Os discípulos estavam querendo pescar. Os discípulos sabiam pescar, eles eram experientes. Mas mesmo assim eles puxavam a rede, jogavam e puxavam. E não saía um pingo de peixe. Nem aquelas águas que a gente, quando entra no mar, tem um monte daquele sargaço que a gente fica, meu Deus, por que tem isso? Nem isso os discípulos estavam conseguindo pescar. Para vocês verem a situação. Mas quando Jesus chegou e Jesus falou, joga a rede para o outro lado, a Bíblia fala que eles pegaram tantos peixes e peixes grandões que eles tiveram que pedir ajuda para outro barco, porque a rede estava rasgando. Isso significa que o Senhor é o único que pode fazer algo na nossa vida. É o único que pode fazer algo de bom na nossa vida. E às vezes a gente que é criança, pensa assim, meu Deus, eu só tenho 9 anos, eu só tenho 7, eu só tenho 5, só tenho 10, eu só tenho 12, ou 13, ou até 14. E pensa assim, meu Deus, eu sou só uma criança, eu só vou brincar só. Eu estou aqui para brincar, para me divertir. Às vezes eu vou para a igreja, aí eu canto no conjunto, mas é só isso. Só que Jesus também usa criança. Vocês sabiam que Jesus usa criança também? Vocês sabiam que da mesma forma que quando o pastor está pregando ali, aí Deus usa o pastor, que vocês veem todo mundo da igreja chorando, que a pessoa fica, meu Deus, que eu mesmo, eu morro de chorar. Que quando Deus usa o pastor, usa um jovem, ou usa uma irmã para cantar, que a igreja chora, que alguém vai lá na frente dizendo que quer aceitar Jesus como Salvador. Vocês sabiam que Jesus também pode fazer isso através de vocês? Mas isso só acontece se vocês tiverem Jesus na vida de vocês. Isso só acontece se vocês deixarem Papai do Céu cuidar da vida de vocês. E como é que a gente faz isso? É orando, é lendo a Bíblia, é pedindo para o Papai do Céu falar através da gente, trabalhar através da gente, porque cada um aqui, Deus tem um plano maior. Os discípulos eram pescadores, mas Jesus não queria que os discípulos fossem pescadores de peixe. Jesus queria que os discípulos fossem pescadores de gente.
Jesus não queria que eles ficassem no barco, pescando rede, pescando peixe, vendendo rede, fazendo tenda, como tinha discípulo que fazia. Jesus não queria isso para eles. Jesus queria que eles pregassem a palavra de Deus, que eles fossem lá para fora, que eles fossem atrás daquelas pessoas que estavam doentes, atrás daquelas pessoas que estavam tristes, atrás daquelas pessoas que precisavam de Jesus. Ou seja, o plano de Jesus para a vida deles era maior. E o plano de Jesus na vida de vocês é maior também. Não pensem que só porque vocês são crianças, que só porque vocês são pequenininhos, que Jesus não tem um plano para vocês. Jesus tem. Aqui nesse conjunto tem pregador, tem Erivan, tem Kevin que prega. Tem um menino ali que eu não sei o seu nome, mas Jesus também tem plano na sua vida, viu? Não se preocupe não. Eu não sei seu nome, mas Jesus sabe. Então tem várias pessoas aqui que Jesus tem o plano. Tem Sofia que canta, tem a irmã de Yasmin, que eu não sei o nome dela, mas ela canta também. Ou seja, cada uma de vocês, até quem eu não falei o nome, Jesus tem um plano. Seja pregando, seja cantando, seja indo lá fora, pregar a palavra para as outras pessoas. Ou seja, Jesus quer fazer mais na vida de vocês. Jesus tem um plano maior para a vida de vocês. Da mesma forma que Jesus, quando estava no barco, operou aqueles milagres, da mesma forma que houve a multiplicação dos peixes, da mesma forma que Jesus acalmou a tempestade, Ele pode fazer milagres e maravilhas na vida de vocês e através da vida de vocês também. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Olha, quando eu era criança eu tinha problema, viu? Quando eu era criança, meu Deus do céu, eu brincava muito, eu me divertia muito, mas às vezes aconteciam umas coisas que me entristeciam. Às vezes aconteciam algumas coisas comigo que eu ficava com o meu coraçãozinho tão apertado, mas o Senhor é aquele que me sarou. Quando eu conheci Jesus, eu fiquei, boazinha. Hoje eu só vivo rindo. Você chegar perto de mim, tocar em mim, eu já começo a rir. Porque eu sou muito feliz por conta de Jesus. E hoje, crianças, eu quero dizer para vocês que é Jesus que traz significado à vida de vocês. É Jesus que traz propósito para a vida de vocês. Jesus tem algo mais para vocês do que somente vocês brincar, do que somente se divertir. Isso é muito bom. É muito bom jogar. Eu gosto muito de jogar. É muito bom se divertir, conversar com os amiguinhos. Mas o Senhor tem algo mais para fazer através de vocês. E não tem nada melhor do que estar na presença do Senhor. Isso não vale só para as crianças, né? Eu sei que é culto das crianças, mas isso vale para nós como igreja também. Porque a gente pode procurar em qualquer lugar do mundo. Pode ir para qualquer canto, pode fazer o que quiser. Mas a felicidade a gente só encontra em Jesus. A gente pode andar por onde a gente for, a gente pode rodar esse mundo inteiro, pode ter a maior quantidade de dinheiro do mundo, a melhor casa, os melhores carros, tudo que você pensar. Mas você só vai ser feliz com Jesus. Você só vai ter significado com Jesus. Você pode ter o melhor celular, você só pode usar roupas de marca, mas a felicidade só vem com Jesus. Esse vazio que a gente sente quando está longe da presença de Jesus é porque no nosso coração Deus separou um lugar que só Ele e só o Espírito Santo dele pode preencher. Não tem nada, mais nada nesse mundo que preenche, que alegre o nosso coração como Jesus faz. Porque a Bíblia vai dizer, aqui na terra a gente pode ter celular, aqui na terra a gente pode ter carro, aqui na terra a gente pode ter casa, mas nada disso sobe com a gente. Quando Jesus voltar, ou quando a nossa hora chegar, quem sabe a gente bem velhinho, quando a gente for, não vai ter nada que vai ficar com a gente. As únicas coisas que vão importar são as coisas que a gente fez para o Senhor. São as almas que a gente ganhou para o Senhor, são as vezes que a gente passou orando na presença dEle, são as vezes que a gente fez a obra dEle, são as vezes que a gente deixou Ele nos usar. A única coisa que vale a pena levar dessa terra aqui é a presença do Senhor. Então, eu não digo isso só para as crianças, para elas se aproximarem da presença do Senhor. Eu digo isso para a igreja também e também para mim. O Senhor tem um plano maior para a vida da gente. Mais do que só ficar no banco da igreja sentado. Mais do que só viver a nossa vida normalmente. Hoje é culto da criança missionária. O Senhor tem um desejo
de ver não só as crianças, mas nós, pais, mães, irmãos, primo, família, juntamente com elas, as incentivando, pregando a palavra do Senhor, indo em comunhão atrás da presença do Senhor. E para terminar, né, porque eu já passei um pouquinho do horário, deixa eu voltar aqui para o meu lugar. Para terminar, eu queria dizer para vocês, crianças, que não se esqueçam da presença do Senhor. Não se esqueçam que é o Senhor que cuida de vocês, que cuida da casa de vocês, que cuida da mãe de vocês, do papai de vocês, da escola de vocês, de tudo. E, igreja, não se esqueçam de incentivar as crianças, de incentivar os seus filhos e de também fazer a obra juntamente com Ele. Ele é aquele que nos ajuda nas dificuldades, que faz milagres nas nossas vidas, que faz o que a gente não pode fazer. É só Jesus que faz. Amém? Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Palavra boa, né? Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Eu gostaria de passar o trabalho agora, para quem de direito né? Para dar as considerações finais. Amém? Vai ser o nosso pastor, Marco Guarabira, para ele encerrar o trabalho em nome de Jesus. Meus irmãos, os saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por tudo que nós ouvimos da parte do Senhor Jesus. Temos aqui o aviso que sábado não haverá o círculo de oração, apenas ensaio com os hinos do tema do culto de ações de graça. Isso é para as crianças. Não haverá o círculo de oração para as crianças, apenas ensaio com os hinos do tema do culto de ações de graças, que será para o dia 25 desse mês. O jogral, o gesto e a entrada, as nossas irmãs contam com a presença de todas as crianças, sábado, à tarde, às 2h30. As crianças acima de 9 anos, todos aqui vestidos com esta blusa amarela. As crianças acima de 9 anos. Então, se tem idade estabelecida, já está orientada às irmãs as razões do porquê para esse dia, né? Então, nós queremos agradecer a presença de todos, também a direção das crianças, o grupo Expressão Kids. Deus abençoe vocês e recompense com bênção do céu. Vocês não sabem a importância do apoio, do trabalho que vocês estão dando a esse departamento neste culto. Glória ao nome de Jesus. Também os nossos irmãos internautas, que a mão do Eterno também continue abençoando vocês. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. E escola dominical domingo e à tarde, o trabalho de evangelismo a partir das 2h da tarde. Contamos com a presença de toda a igreja. Haverá um carro de som para nos ajudar no evangelismo e contamos com a participação de todos os conjuntos, os obreiros, não é? E haverá faixas e cartazes para a execução desse trabalho. Será uma tarde de bênção, nós dando um grito de Deus aqui no bairro do Rangel. Vamos orar com o presbítero irmão Martiniano e em seguida o nosso evangelista irmão Neito nos dará a bênção dos apóstolos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, oremos.
Bendito Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos neste culto tão maravilhoso, Jesus, que o Senhor usou cada um poderosamente. Continua, ó Deus, abençoando as crianças, as dirigentes, Jesus. Cara, tudo vir estar dentro dos teus conformes. Continua, ó Deus, agindo, operando poderosamente em nosso meio. Nós te louvamos pela palavra, pelos louvores. Continua, ó Deus, utilizando os teus instrumentos poderosamente, Jesus. A moça que ministrou a palavra com ousadia, com poder do teu Espírito Santo. Nós te louvamos por tudo. Nos dispensa, ó Deus, com a tua mão poderosa para as nossas casas, desfazendo todo o mal, Jesus. Nos concedendo, ó Pai, uma noite reparadora, no nome santo de Jesus. Te pedindo tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Curve as vossas cabeças. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.